Você já imaginou estar andando sozinho em uma rua escura e deserta e ao passar por uma estátua ela se movimentar e chamar por você? Certamente seria aterrorizante. Isso é o que conta alguns moradores mais antigos em um bairro de Recife. Existe um bairro chamado Várzea, lá em Recife, Pernambuco. Esse bairro tem diversas assombrações e dizem que o motivo disso vem lá de trás, já que no século XVII ali tinha alguns engenhos cheios de escravos que sofriam muito, e onde tem muito sofrimento, alguns acreditam que automaticamente gera muita energia macabra. Ali existia um engenho chamado Engenho do Meio, que hoje é chamado de Engenho Velho. Para vocês terem noção de como as pessoas sofriam ali, além do trabalho escravo, que por si só já é um sofrimento de abusos físicos e mentais, existe relato de pessoas da época que diziam que à noite ouviam um grito desesperado de mulheres nas plantações de cana-de-açúcar, que estavam sofrendo com abusos que vocês devem ter noção do que eu estou falando. Capitães do mato faziam isso com as mulheres, mas não só com as mulheres, com os homens também, que se ouvia grito de homens sofrendo de alguma forma, apanhando e sendo abusado de alguma forma. Enfim, lá existia a Casa Grande, que era onde o dono do engenho vivia. O nome do dono do engenho era João Fernandes Vieira. E pelo que contam, esta casa caiu por causa de uma grande tempestade misteriosa, com vários raios caindo na casa, como se fosse uma revolta da natureza contra o sofrimento dos escravos que ali viviam. Mas no lugar desta casa foi colocada uma estátua. Na verdade, duas estátuas. A estátua que fica na parte de cima era do João Fernandes Vieira, o dono da casa. E abaixo tinha uma estátua de um escravo segurando uma espada. Mas com o passar do tempo, alguns vândalos acabaram quebrando aquela espada. Então um dia, um rapaz foi para a cidade negociar na feira, trazer alguns produtos para vender dentro do bairro. E quando ele estava voltando, já era mais ou menos à noite, não era muito tarde, mas já era noite. E a rua estava deserta, sem ninguém por perto, até porque na época essa região não era muito povoada. Então ele passou pela estátua e ouviu alguém chamando e falando: Vós me ser. Para quem não sabe, esse linguajar é bem antigo, usado na época do Brasil colonial. Então o rapaz começou a procurar quem estava chamando. Em volta havia muitas plantações de açúcar, então poderia ser alguém ali dentro. Ele procurou e não viu ninguém. Então novamente ele ouviu alguém falando: Vós me ser. E ele só percebeu que era a estátua porque a mesma se levantou para falar com ele. O rapaz ficou paralisado, em choque e com medo. Então a estátua se aproximou e perguntou: Vós me ser, sabe quem quebrou a minha espada? E nesse momento o rapaz saiu correndo, desesperado. E essa história se popularizou. E pessoas da época dizem que outros conhecidos tiveram a mesma experiência e evitavam passar por lá à noite, porque assim que anoitecia era certo, quando você passasse por ali, ouvia alguém chamando, e quando percebesse, a estátua estaria atrás de você, perguntando quem quebrou a espada dela. O mais legal é que essa estátua existe até hoje. A pergunta é: você teria coragem de passar ali à noite ou de madrugada? Conta pra gente aqui nos comentários. E não esqueça de seguir a gente para mais histórias como essa. Fique com Deus e bons sonhos.